Olá, meus amigos, como estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pela falta de conteúdo aqui no canal. Eu estou tendo e tenho diversas ideias para colocar para fazer vídeo, o que é bastante comum você ter muita ideia para fazer algo. Porém, não estou conseguindo colocar nenhuma dessas minhas ideias em prática. Muitas vezes eu vejo que não é porque eu vejo que não vale a pena fazer, mas sim porque eu sei e eu acho que posso fazer coisa melhor e focar no conteúdo que eu desejo fazer, que no caso tem alguns conteúdos bobinhos que eu penso em fazer, porém eu não quero colocá-los em prática porque isso não vai com o estilo do canal, não vai com o estilo do conteúdo que eu quero trazer aqui. Então, nesse caso, com isso, eu resolvi trazer um vídeo a vocês, como vocês viram aí no título, como saber se alguém está mentindo e verdades que ninguém te conta. E junto disso, eu vou te mostrar alguns tipos de pessoa que você não pode, não que você não possa, mas que é recomendado você não socializar, não falar com elas. Infelizmente. Junto disso, eu vou misturar os três assuntos, entre aspas, e vou dar exemplos do que tipo de pessoa que você não pode falar. E também junto disso, você já deu para entender mais ou menos. Eu vou falar alguns exemplos, eu vou falar cada mentira, cada tipo de mentira e vou dar um exemplo com elas. Vou pensar um exemplo e vou passar. E vou e vou bom, e vou e vou fazer o vídeo, né? E vou falar. Bom, primeiramente, o primeiro tipo de pessoa que você não deve, infelizmente, você pode, mas não deve, que você não deve dar atenção, é o tipo de pessoa relaxada. O que eu quero dizer com relaxado? Eu não tô falando, tipo, relaxar, tipo, ai, eu tirei, sei lá, eu tirei, sei lá, fiquei, eu não tô falando relaxado, tipo, você tirar, não sei, seis em uma, seis em uma matéria, por exemplo, que a média em escolas públicas é seis. Não tô falando você tirar seis em uma seis, que é a média da sua escola, ou sete, que é a média da sua escola. E claro, você não ficar com nota alta. Eu não estou falando de pessoas que relaxam com 6 ou 7 na média. No caso, o que seria correto é as pessoas relaxarem apenas com média 8, 9 ou 10, que no caso são notas altas. Porém, não é nesse mérito que eu estou falando. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Bom, é aquela pessoa com mais de 18 anos que diz que não se preocupe, a vida tem que ser leve. Pera lá, amiga. Isso aí, se uma pessoa fala isso, é porque, infelizmente, ela pode até parecer que não está mentindo, porém ela está. Uma pessoa, um bom mentiroso, e a segunda característica de um bom mentiroso, eu vou dar com esse exemplo, eu vou falar isso e vou dar esse exemplo, é a inconsistência na narrativa. Bom, no caso, a inconsistência na narrativa. Por exemplo, um bom mentiroso vai fazer de tudo para reafirmar que aquela mentira que ele está contando é verdadeira. Ou seja, ele vai fazer sempre a mesma exceção de linguiça e vai falar que gosta de você, que você não precisa fazer isso, blá blá blá. Infelizmente, pessoas muito relaxadas acabam passando esse relaxo ou acaba passando esse relaxo para você, o que você infelizmente não pode deixar acontecer. Se uma pessoa com mais de 18, 19 ou 20 anos fala isso, não é bom você confiar, nem para pessoas menores, porque esse relaxo pode ser passado para você e pode acabar virando preguiça. Deu para entender? A segunda característica no meu bom mentiroso é consistência na narrativa. Agora vamos para a primeira. Não responder a sua pergunta diretamente. Claro. Isso aí é algo muito sutil que, claro, não dá para ver a olho nu, claro, porém você pode perceber. Se a pessoa não responde a sua pergunta diretamente, por exemplo,
Você saber, por exemplo, você pergunta, por exemplo, "Ei, mano, você gosta de mim?" Ela, é, eu gosto. Com a linguagem corporal já dá pra distinguir se essa pessoa está mentindo ou se ela está. Se essa pessoa está mentindo, claro. Provavelmente, se ela responder com desânimo, entre aspas, porque isso pode ser demonstrado na linguagem corporal, ou se ela não responder a sua pergunta diretamente, é porque realmente tem alguma coisa de errado aí. Se ela não fizer isso. Deixa eu dar um exemplo melhor. Você está conversando com alguém, então, hipoteticamente, faz uma pergunta a ela. Ei, mano, é verdade que você fez isso ontem, que você, por exemplo, tá continuando com a sua dieta, um bom mentiroso não vai falar nada. Não vai responder sua pergunta diretamente, pode até responder. Porém, não de modo direto. Se você perceber isso, já você infelizmente ou felizmente para você, infelizmente para a pessoa, infelizmente para você, você tem que manter o pé atrás já. Você tem que fazer isso. Bom, agora, esse detalhe você tem que prestar bastante atenção. Se a pessoa não responde sua pergunta diretamente, esse é um detalhe, como eu já disse, bastante sutil, que você não pode perceber a olho nu. Claro, você tem que fazer uma pergunta e esperar que a pessoa responda. Se ela não responder, se você perguntar para essa pessoa se ela gosta, por exemplo, se ela gosta de você, ela não responde diretamente, infelizmente, essa pessoa é um sinal que essa pessoa, infelizmente, não gosta de você. Na inconsciência narrativa dá para perceber. E claro, você não pode ser percebido a olho nu, mas assim, deu para entender. Agora vamos para a terceira característica. Por exemplo, isso também está relacionado às 48 leis do poder. A lei na qual fala que você tem que ocultar suas intenções. Se a pessoa não responde essa pergunta diretamente, ou faz uma inconsciência narrativa, é bem possível que ela esteja sendo influenciada pelo livro. Não é influenciada diretamente, mas deu para entender que ela está provavelmente leu essa parte do livro e que ela provavelmente está usando contra você ou com você. Depende da sua interpretação. Então, nesse caso, vamos para a inconsciência narrativa e as duas últimas dá para perceber olho não. Vamos para terceira. Isso aí dá para perceber. Por exemplo, a terceira característica é a pessoa se explica demais. Se explica até demais, meu amiguinho. O que eu quero dizer com isso? É algo muito simples, já dá para entender, mas eu vou explicar. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa pergunta para você e não vou dar o exemplo da dieta de novo. Se a pessoa falar para você, a pessoa pergunta para você: "Ei, mano, você comeu cuscuz com ovo ontem?" O bom mentiroso vai criar diversas outras coisas. E claro, a pessoa, claro, vai ter que pensar. É igual na inconsciência narrativa, a pessoa tem que pensar na história que não aconteceu. Com isso, ela pode misturar essas duas coisas: a inconsistência na narrativa e se explicar demais. Bom, no entanto, se explicar demais é uma coisa que um bom interrupção pode fazer. Por exemplo, e também que se você quer mentir, claro, você não pode se explicar demais. Essa é uma regra básica. Não usem isso para mentir, mas se você quiser usar para mentir, fica ao seu critério, mas saiba que é errado, muito errado, e você vai se ferrar. Porque quando você mente, mesmo que seja daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, vão acabar te descobrindo, cara. Não tem. Pode ser daqui a não pode ser hoje. Não pode ser nesse dia. Não pode ser nessa semana. Mas alguma hora vão descobrir. Por isso que não compensa você usar essas três dicas valiosas que eu tô dando para você mentir. É para você identificar o mentiroso, que é melhor e é mais ético também. Se você quiser, de alguma forma, usar essas 3 dicas que eu estou dando como uma maneira de abafar quando você está mentindo, isso é errado. E alguma hora vão acabar te descobrindo, mais cedo ou mais tarde.
como eu já disse, pode até não ser hoje, pode não ser nessa semana, pode não ser nesse mês. Mas alguma hora, pode ser não ser nesse ano, mas alguma hora vão, cara. E não compensa você mentir. Não compensa você mentir. Porque alguma hora vão saber que você mentiu. Então não adianta, não mente. Não use essas 3 dicas que eu tô dando para você conseguir abafar e conseguir mentir melhor. Mentir ou manipular melhor. Porque se você quer manipular, você tem que mentir. E os dois estão bastante errados. Os dois ferem a confiança das pessoas e que as outras pessoas têm em você. E isso não é nem a primeira consequência, tem diversas outras. A mesma coisa que usar alguém. Qualquer coisa que envolva manipulação, mentira ou usar alguém, não faça. Porque obviamente você vai acabar se ferrando. Você vai acabar sem amigos ou sem a confiança das outras pessoas. Como eu já disse, um bom mentiroso na terceira característica, dá pra perceber o nu. Um bom mentiroso vai falar sempre, vai se explicar demais, vai sempre fazer a mesma exceção de linguiça, porém, dá pra você perceber que ele tá pensando em outra história, ele tá contando de um jeito exagerado, entre aspas. Com isso, um bom mentiroso vai tentar se explicar demais. Por exemplo, ele vai você pode perceber, ele provavelmente está pensando na mesma história, mas preste muita atenção. A história, qualquer coisa que ele falar de diferente, já dá para você identificar se ele está mentindo. Você não precisa ter 200 de QI, ser um gênio para conseguir saber quando alguém está mentindo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse formato e desse... Não desse formato, mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, se inscreve, dá o like, dá uma força. Em breve trarei mais conteúdos para vocês, explorando essa parte. Se vocês gostaram, claro. Mas eu vou continuar fazendo. Se você não quer perder os novos vídeos, você se inscreve e dá o like. Pro YouTube saber que você gostou e me recomendar meus vídeos a você. Lembre-se, um mentiroso pode estar no seu ciclo social em qualquer canto. Então, use essas 3 dicas infalíveis para você conseguir saber quando alguém está mentindo. Lembre-se disso. E é isso. Tchau.